Você já parou para pensar que os impostos que pagamos podem contribuir para a desigualdade social? A cesta básica, que é o conjunto de alimentos básicos para uma família, representa mais de 60% do orçamento das famílias mais pobres. A alta carga tributária sobre o consumo afeta o poder de compra das famílias de baixa renda, dificultando seu acesso a bens e serviços essenciais. Isso pode levar à pobreza, à miséria e à fome. Os impostos são parte essencial da sociedade moderna. Eles são usados para financiar os serviços públicos como saúde, educação e segurança, que são essenciais para o bem-estar da população. No entanto, a relação entre impostos e desigualdade social é complexa e controversa. Alguns especialistas argumentam que os impostos podem ajudar a reduzir a desigualdade, enquanto outros acreditam que eles podem, na verdade, contribuir para o problema. Mas, com certeza, os tributos no Brasil são, sem dúvida, aplicados de forma injusta e desigual, que contribui para a concentração de renda e riqueza nas mãos de poucos. Isso limita as oportunidades de desenvolvimento das famílias de baixa renda e dificulta a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Desde a chegada dos portugueses em 1500, os impostos foram usados para explorar os recursos naturais do país e para financiar a exploração do trabalho escravo. O quinto era um imposto cobrado sobre o ouro extraído no Brasil. Ele era cobrado em alíquota de 20% e era destinado à coroa portuguesa. O imposto sobre o comércio, por sua vez, era cobrado sobre os produtos importados e exportados. Ele era usado para financiar a construção de navios e para fortalecer a marinha portuguesa. A cobrança desses impostos era feita de forma abusiva e desigual. Os colonos pobres, que eram a maioria da população, eram os que mais pagavam impostos. Isso contribuiu para o surgimento de uma sociedade marcada pela desigualdade social. A metrópole impunha aos colonos brasileiros também o pacto colonial, pelo qual não se admitia a qualquer forma de desenvolvimento na colônia, seja comercial, industrial ou tecnológico. Assim, todas as riquezas produzidas na colônia eram centralizadas na metrópole. A rainha Dona Maria I proibiu o estabelecimento de fábricas e manufaturas no Brasil. O principal argumento para a suspensão era que, com o desenvolvimento das fábricas e manufaturas, os colonos deixavam de cultivar e explorar as riquezas da terra e de fazer prosperar a agricultura nas sesmarias, conforme haviam prometido àqueles que a receberam. Para que a agricultura e a extração de ouro e diamantes não enfraqueçam por falta de braços, a rainha decide proibir todo tipo de fábrica e manufatura têxtil no Brasil, com exceção daqueles que produzissem tecidos grosseiros que servissem para vestuário dos negros e empacotamento das fazendas e outros gêneros. Após a independência do Brasil, em 1822, a situação não mudou muito. O governo brasileiro criou o imposto de renda em 1889, mas era cobrado apenas dos ricos. Apenas na década de 1960, com a promulgação do Código Tributário Nacional, houve uma tentativa de modernizar o sistema tributário brasileiro. O Código estabeleceu uma série de princípios, como a igualdade tributária e a progressividade dos impostos. No entanto, essas reformas não foram suficientes para reduzir a desigualdade social no Brasil. Os impostos ainda são cobrados de forma desigual, com os pobres pagando uma proporção maior de sua renda do que os ricos. Atualmente, o Brasil tem uma das maiores desigualdades sociais do mundo. De acordo com o último relatório da Oxfam, com o sugestivo título A Distância que nos une, lançado em 2017, o 1% mais rico da população brasileira concentra mais de 40% da riqueza nacional. Essa desigualdade tem várias causas, mas uma delas é a cobrança de impostos de forma desigual, segundo o relatório da ONG Oxfam. Uma trabalhadora que ganha um salário mínimo por mês levará 19 anos para receber o mesmo que um super rico recebe em um único mês.
Mantida a tendência dos últimos 20 anos, os negros só serão equiparados salarialmente com os brancos no Brasil em 2089, ou seja, 200 anos depois da abolição da escravidão. Levaremos 35 anos para alcançarmos o atual nível de desigualdade de renda do Uruguai e 75 anos para chegarmos ao patamar atual do Reino Unido, mantendo o ritmo médio de redução anual das desigualdades de renda observados desde 1988 no Brasil. 6 brasileiros possuem a mesma riqueza que a soma do que possui a metade mais pobre da população, mais de 100 milhões de pessoas. Os 10% mais pobres do Brasil gastam 32% de sua renda com tributos, os 10% mais ricos apenas 21%. No mundo, 8 pessoas detêm o mesmo patrimônio que a metade mais pobre da população. Ao mesmo tempo, mais de 700 milhões de pessoas vivem com menos de $1,90 por dia. No Brasil, a situação é ainda pior. Apenas 6 pessoas possuem a riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Ou seja, os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda que os demais 95% da população. A Constituição de 1988 estabeleceu a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais como objetivos fundamentais do Estado brasileiro. Nos anos seguintes, o país registrou avanços significativos nessa área, com a redução da pobreza extrema, o aumento da escolaridade e da expectativa de vida e ampliação do acesso a serviços básicos como saúde e saneamento. No entanto, a redução das desigualdades sociais não foi uniforme. Os estratos mais próprios da população registram os maiores avanços, enquanto a extrema concentração de renda e patrimônio no topo da pirâmide social se manteve estável. Alguns fatos explicativos. O sistema tributário regressivo. O sistema tributário brasileiro é regressivo, ou seja, onera mais os mais pobres do que os mais ricos. Isso ocorre por meio da alta carga de impostos indiretos que incidem sobre o consumo e pela perda de progressividade dos impostos sobre a renda, que é cobrado de uma forma mais elevada dos mais ricos, mas que se torna menos progressivos nas últimas décadas. A riqueza dos bilionários. Os 6 maiores bilionários do Brasil tinham uma riqueza combinada de 260 bilhões de reais em 2017. A metade mais pobre da população, por sua vez, tinha uma riqueza combinada de 250 bilhões. A pobreza, em 2017, 16,3 milhões de brasileiros viviam abaixo da linha da pobreza, com renda de até R$ 406 per capita por mês. O índice de Gini. O índice de Gini é uma medida da desigualdade de renda. Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade. O Brasil tem um índice de 0,65, o que significa que a desigualdade é muito alta em nosso país. O desenvolvimento humano. O relatório de desenvolvimento humano da PNUD mede o desenvolvimento humano de um país com base em 3 indicadores: renda, educação e saúde. O Brasil ocupa a posição de 79 no ranking de 189 países. Uma tributação injusta. O sistema tributário brasileiro é regressivo, ou seja, onera mais os mais pobres e a classe média do que os mais ricos. Isso ocorre por 4 razões principais: perda da progressividade do imposto de renda. A alíquota do imposto de renda de pessoa física é progressiva, ou seja, quanto maior a renda, maior a alíquota. No entanto, nas últimas décadas, essa progressividade foi reduzida, principalmente nas faixas de renda mais alta. A má distribuição da carga entre impostos diretos e indiretos. Os impostos diretos, como o imposto de renda, incidem diretamente sobre a renda do contribuinte. Já os impostos indiretos, como o ICMS e o IPI, incidem sobre o consumo, o que significa que são pagos por todos, independentemente da renda. O Brasil, a carga tributária é composta por uma parcela maior de impostos indiretos do que de impostos diretos.
A baixa tributação do patrimônio. O patrimônio, como imóveis e aplicações financeiras, é um importante fator de acumulação de riqueza. No Brasil, o patrimônio é tributado de forma relativamente baixa, o que reduz a capacidade do Estado de arrecadar recursos para redistribuir renda. Elisão e evasão fiscais. A elisão fiscal é a redução legal da carga tributária, enquanto que a evasão fiscal é a redução ilegal da carga tributária. No Brasil, a elisão e a evasão fiscais são problemas graves que reduzem a arrecadação tributária e beneficiam os mais ricos. O efeito dessa regressividade tributária é aumentar a concentração de renda no Brasil. Os mais pobres e a classe média pagam mais impostos proporcionalmente que as pessoas com renda muito altas. Isso dificulta a redução das desigualdades sociais no Brasil. O sistema de tributação de renda no Brasil ainda está longe de ser considerado justo. Deveria seguir uma lógica simples: quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos, e quem tem pouco, não paga nada. No entanto, no topo da pirâmide de renda brasileira, essa lógica é invertida. Pessoas que ganham até 320 salários mínimos mensais pagam uma alíquota efetiva de impostos semelhante às pessoas que ganham apenas 5 salários mínimos, e 4 vezes menor em comparação com aqueles que têm rendimento de 14 a 40 mínimos mensais. Outro fator: a isenção de imposto sobre lucros e dividendos beneficiam os super ricos, uma política que existe apenas no Brasil e na Estônia. Esse privilégio permite que as pessoas com rendimento mensais superiores a 80%, resultados dos mínimos, receba uma isenção em média de 66% de impostos, chegando a 70% para os rendimentos superiores a 320 salários mínimos. Enquanto isso, a classe média tem uma isenção de apenas 17%, caindo para 9% para aqueles que ganham entre 1 a 3 salários mínimos mensais. Além disso, as alíquotas do imposto de renda pessoa física no Brasil têm apenas 4 faixas: 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Isso significa que quem ganha cerca de 6 mínimos mensais paga a mesma alíquota de 27,5% que aqueles que ganham até 320 salários mínimos mensais. Essa situação é agravada pela falta de atualização da tabela do imposto de renda, que está defasada em mais de 80% há mais de 20 anos. Além disso, mais da metade da receita tributária do Brasil é proveniente da tributação sobre o consumo, que afeta desproporcionalmente os mais pobres, uma vez que eles gastam a maior parte da sua renda em itens essenciais. Enquanto isso, a tributação direta sobre a renda, como imposto de renda, representa apenas 25% da arrecadação total. No Brasil, o sistema tributário não segue o princípio da justiça redistributiva. Pelo contrário, penaliza os mais pobres e alivia os super ricos, permitindo que estes últimos acumulem patrimônio com pouca carga tributária. Comparativamente, a arrecadação de impostos patrimoniais no Brasil é significativamente menor do que em países da OCDE, como Japão, Grã-Bretanha e Canadá, onde essa taxa é superior a 10%. Nos Estados Unidos chega a 12,5%. Um exemplo disso é o imposto sobre herança, que representa apenas cerca de 0,6% da arrecadação nacional do Brasil, com alíquotas baixas e às vezes nem aplicadas. Em contrapartida, no Reino Unido, a alíquota de imposto sobre herança atinge 40%. Além disso, existem diversas formas de patrimônio que simplesmente não são tributadas no Brasil. Possuir jatos, helicópteros, iates e lanchas não implica o pagamento de impostos, enquanto que os veículos terrestres, automóveis, estão sujeitos ao IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Apesar de a Constituição Federal também estabelecer a possibilidade de criação dos impostos sobre as grandes fortunas, o IGF, ele ainda não foi implementado. Igualmente, apesar do Brasil possuir uma vasta extensão de terra cultivada, representando
35% do território nacional, o Imposto Territorial Rural, ITR, contribui com menos de 0,06% da arrecadação total do Estado brasileiro. Paralelamente, os subsídios e investimentos para proprietários de terras são direcionados de maneira altamente especializada para os latifúndios, beneficiando apenas 9% dos estabelecimentos agrários, que recebem 70% de todos os recursos públicos destinados ao setor. Além das discrepâncias no sistema tributário, existe uma grande quantidade de impostos não pagos devido à elisão fiscal, uma forma de estratégia legal tributária, e a evasão fiscal, ou seja, a sonegação ilegal. Por exemplo, o setor mineral utiliza técnicas legais para reduzir a base de cálculo de tributos, diminuindo em até 23% a receita pública. Estudos também estimam que a evasão tributária, ou seja, a sonegação no Brasil, chegou a 275 bilhões de reais em 2016. Também há um grande volume de recursos que deixam de ser arrecadados devido a renúncias fiscais de seus governantes, que se tornam regras ao longo do tempo, chegando a 271 bilhões em 2016. Em resumo, essas disparidades e brechas do sistema tributário brasileiro agravam a desigualdade econômica e representam um desafio para promover uma tributação mais justa e equitativa no país. Em conclusão, nosso sistema tributário foi moldado de maneira a favorecer a elite econômica em detrimento da maioria da população. Esta desigualdade tributária se reflete na isenção de impostos sobre lucros e dividendos, na falta de progressividade nas alíquotas de imposto de renda e na tributação desigual entre diferentes fontes de renda. Assim, enquanto muitos trabalhadores brasileiros continuam a pagar proporcionalmente mais impostos, os super ricos encontram maneiras de evitar ou minimizar suas obrigações fiscais. Essa situação, que parece perpetuar uma estrutura colonial de concentração de riqueza, levanta questões importantes sobre a verdadeira natureza da nossa sociedade. Em última análise, o Brasil ainda enfrenta desafios significativos no caminho para uma tributação mais justa e equitativa. Para muitos persiste a sensação de que continuamos a ser colonizados, não pelos estrangeiros, mas pela nossa própria elite econômica. Abordar essa questão exige um compromisso sério para uma genuína reforma tributária, com a eliminação das brechas e a promoção de um sistema que realmente cumpre seu papel na construção de uma sociedade mais igualitária e inclusiva. É uma jornada complexa, mas uma jornada fundamental para o futuro do Brasil e de sua população. Aqui terminamos mais um vídeo. Um forte abraço.